Olá, olá. Vamos começar essa mais uma live. Esperar o pessoal, a conexão ser perfeita. Já vamos chamar a Naira para a gente estar começando. Tendo a informação. Mais uma live, mais um compartilhamento de conhecimentos. E hoje o tema é bem interessante. Oi. Vamos guardar um pouquinho o pessoal conectar. Tô ouvindo bem. Deixa eu só fazer um teste. Eu comprei um microfone diferente. Deixa eu ver se eu ligar ele, que eu continuo te escutando. Fala alguma coisa para mim. Você está me escutando bem? Oi. Alô, Naira? Estou te ouvindo super bem. Tudo bem? Não, eu também estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo o meu retorno bem. Ah, tá. Eu vou pôr o fone, por isso. Eu vou colocar um fone melhor. Depois eu quero que vocês me falem se o áudio está bom. Agora ficou bom. Tá bom? Tá bom? É que eu comprei um microfoninho novo aqui hoje e vou testar ele e ver se ele é bom para essas transmissões. Naira, conta um pouquinho quem é você, o trabalho que você faz. Ah, pessoal, deixa eu falar aqui, já de início aqui, essa live é uma live que depois vai estar disponível no YouTube, ela vai ficar gravada ao vivo, então vocês podem assistir. Depois eu quero que vocês entrem no perfil da Naira e ver todo o trabalho que ela já vem fazendo durante anos nessa parte de gamificação, ensinando pessoas Brasil afora, né? Naira, conta um pouquinho sobre você, sobre a gamificação, o que você pode passar para todo mundo. Pessoal, boa noite. Tá chiando ainda? Me falaram que estava chiando. Tá chiando? Como é que tá o som, pessoal? Tá tudo bem? O som? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Que dependendo... Vai cair só um pouquinho. Peraí, eu vou sair só um pouquinho. Estamos ajeitando as coisas aqui, sempre a tecnologia no início a gente tem que dar esse... Tá chiando um pouco? Ah, tô vendo aqui. Deixa eu ver. Oi. Pessoal, tá bom? Como é que tá? Deixa eu mudar o meu aqui, Naira. Às vezes eu tirando o meu e colocando diferente. Melhorou agora o som? Pessoal, deixa eu ver. O que vocês acham? Agora eu acho que, para mim... Eu tô escutando o seu bem. Tá bom? Som. Meu áudio tá ruim, engraçado. Mais cedo eu testei, tá bom. Deixa eu colocar meu fone aqui. Eu vou colocar meu fone. O meu retorno... Oi. Agora tá melhor? Eu tô aí, escutando você perfeitamente. Ótimo. Tá bom? Deixa eu só fazer o último teste. Pessoal, como é que tá? O áudio tá bom? Eu tava num microfone diferente, agora eu coloquei um fone. Melhorou? Oi. Fala comigo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo perfeitamente? Então pronto. Agora melhorou. Você trocou o fone, para mim ficou melhor. Tava dando interferência. Troquei. Então pronto. Então perfeito. É isso. Então Vamos lá. Vamos lá. Cara, conta para mim um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, para as pessoas conhecerem você, as pessoas que não te conhecem. Bom, pessoal, eu trabalho com desenvolvimento humano e gamificação. Já tem um tempo. Comecei atuando aí na gestão de empresas, né? Minha formação básica é administração. E depois eu fiz um doutorado em psicologia para entender um pouco mais sobre comportamento humano.
E de uns anos para cá eu venho trabalhando gamificação para aumentar o engajamento das pessoas, que esse é o grande objetivo da gamificação. Então, eu creio que eu estou falando aqui para um público exclusivo, né, de gestão de consultórios, clínicas, enfim. E por isso nós vamos restringir um pouquinho a abordagem da gamificação para falar um pouquinho mais sobre como ela pode ser aplicada ao segmento de vocês, ao mercado de vocês, ao contexto da realidade de vocês, porque ela é muito abrangente. Então, hoje, basicamente, eu ajudo empresas a alcançarem os seus resultados por meio da gamificação, e isso diz respeito ao contexto do cliente interno e também do cliente externo, depende do objetivo da empresa. E hoje a gente vai falar um pouquinho como essa estratégia, essa ferramenta pode auxiliar e contribuir na área de vocês. Este não é o meu público específico, mas eu atendo clientes nesse segmento, então eu acredito que vai dar para a gente fazer algumas trocas bem interessantes hoje. Várias pessoas, vários dentistas, vários amigos entraram. Teve gente que até escreveu aqui que a Carol falou assim, ela é ótima, fiz um módulo do MBA de gamificação, amei. Então, já tem gente que já entende um pouquinho. E hoje você dá aula onde, Naira? Para as pessoas saberem aonde que você... Se alguém quiser fazer uma formação nessa área de gamificação, tem como? Como é que seria? Então, hoje eu tenho uma empresa, ela chama Start Gamification, e a gente faz formação, né? Nós ministramos cursos no Brasil inteiro, ensinando as pessoas a gamificar. Gamificar no contexto de sala de aula, gamificar para o contexto de marketing, de recursos humanos, para professores, palestrantes. Então, é um curso de 20 horas. Além disso, eu sou professora nos MBAs do IPOG e alguns dos MBAs, inclusive um MBA que eu coordeno lá, tem esse módulo, né? Gamificação. E aí, cada módulo, ele é adequado para a realidade do MBA. Então, às vezes é na área de marketing, às vezes na área de RH, mas a base mesmo é a mesma, só a aplicação que é diferente. E, além disso, eu dou aula na PUC também, mas lá a gente não dá aula de gamificação, não. É aula de administração, gestão de empresas. Então, é legal falar com vocês que querem entender um pouquinho mais da gamificação para esse olhar, né, de gerar resultado para os negócios, só que numa abordagem mais voltada para a área da saúde. Vamos lá, hoje eu vou te entrevistar, vou te fazer perguntas e eu gostaria que todos os meus amigos, todos os colegas que estão aí conectados, se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, eu vou tentar ler e estar passando. Na nossa rotina do dia a dia, do consultório, dos negócios, né, das clínicas, o que a gente pode fazer? O que o profissional pode fazer? Eu queria que você falasse todos os aspectos, né? Vamos pensar no lado de motivação. Como que a gamificação pode ajudar nessa parte da motivação? Bacana, Henrique. Eu vou começar contextualizando, então, o que é Ótimo. a gamificação, porque algumas pessoas que estão aqui, eu acredito que ainda não entendam muito dessa terminologia. Perfeito. Bom, e aí, pessoal, o que é a gamificação? Ela é você buscar elementos de jogos e trazer para uma realidade organizacional. Então, a gamificação ela consiste em adaptar ideias, técnicas, elementos de jogos para o contexto real. É um jogo, só que, na verdade, a gente não pode defini-la como um game. Você pega ali os elementos e traz para o contexto real. A pessoa avança de fase, sobe de nível, tudo como se estivesse num jogo, mas o objetivo é resolver problemas que interessem às organizações e não só entretenimento. Então, gamification é como se fosse uma espécie de caixa de ferramentas compostas por partes e pedaços de games. Por exemplo, barra de recompensas, né? A própria tabela de progressão do jogador. Nós temos aí missões, desafios, ranking, medalha, troféus, competição, estética lúdica, né? Para se divertir, narrativas envolventes, tudo que faz parte do contexto dos jogos, a gente traz para o ambiente real. E o que a gente percebe
é que isso gera um engajamento muito grande nas pessoas, Henrique, justamente pelo fato de ter toda uma pegada da neurociência. O sistema nervoso central, ele nos recompensa com sensação de euforia e prazer quando a gente tem experiências semelhantes a essa. Então, como o nosso cérebro está buscando o tempo todo por recompensas, o jogador, nesse sentido, ele acaba se sentindo estimulado. E aí, quando a gente fala de recompensas, Henrique, são recompensas intrínsecas e extrínsecas. Porque não necessariamente a pessoa precisa se sentir ganhando um prêmio. Às vezes a clínica nem tem tanta grana para dispor, tanto orçamento assim. Então tem pessoas que são motivadas extrinsecamente, que elas querem ganhar o quê? Prêmios. E tem pessoas que são motivadas intrinsecamente, que às vezes um reconhecimento, uma lembrança, uma recordação, no sentido de ali destacar o desempenho dela. Às vezes, só o fato dela participar, isso já faz muito sentido para ela. Então, basicamente, fazendo aí, né, o conceito da gamificação para que todo mundo entenda, é você buscar realmente nos elementos de jogos e trazer para as empresas para resolver problemas reais. Então, como eu estava falando lá, só para fechar essa parte de conceito, nós temos aí os neurotransmissores que estimulam, né, e produzem humor, e em ambientes de jogos as pessoas ficam muito envolvidas e se divertem, né, meio que sem querer, em atividades produtivas, e isso faz com que ela fique realmente muito envolvida com o processo. Por isso que tem dado muito certo nas empresas. Não, com certeza. Quem não gosta de jogar? E o jogo interage, eu acho, assim, se eu falar alguma coisa, é porque eu não sou um entendedor de gamificação, mas o que eu vejo é que, assim, na rotina do dia a dia, a gente tem as metas, tem todo o processo, tem tantas cobranças. Eu enxergo que a gamificação, ela dá uma leveza maior, torna esse ambiente, de alguma forma, mais leve, e você começa a conseguir suas metas de uma maneira mais tranquila, né? Todo mundo gosta de jogo e todo mundo gosta de saber que está passando de nível. Eu adoro ler sobre o assunto, sobre os indicadores, que as pessoas... Um tempo atrás eu estava vendo que o time de futebol americano, time de futebol do soccer, não futebol americano não, do futebol nosso tradicional, o Alberto aqui está falando, daqui a pouco eu vou ver, ele usa os números porque para as pessoas saberem que posição que elas estão, que nível que elas querem chegar, e eles avaliam várias características de cada jogadora. Então, assim, ter essa avaliação e ter, de alguma forma, recompensa, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Verdade, faz todo sentido. E as pessoas acabam ficando muito envolvidas, porque tem alguns elementos, Henrique, que gera o grande envolvimento e faz com que os jogos se tornem tão interessantes. Por exemplo, a produtividade alegre. Quando as pessoas estão em situação de jogo, elas se tornam muito mais produtivas justamente porque elas entram em flow. A maioria delas. Por quê? Porque tem uma motivação intrínseca, né? Porque já tem aquela predisposição, já gosta de jogar. E aí, quando ela se sente motivada intrinsecamente, ela tem uma grande probabilidade de entrar em estado de fluxo, que é o estado de flow ali, ó, a mente plena, e tudo que está fora da atividade fica fora da consciência, por isso que ela aumenta a sua produtividade. E além disso, é aquele senso de urgência ótima, né? O otimismo urgente. Gente, está em jogo, vamos fazer, a gente precisa ganhar, a gente precisa terminar, quer fazer acontecer. Isso faz com que as pessoas agrupadas em times, que também é uma terceira característica importante dos jogos, elas se ajudem, né? Elas compartilhem e contribuem uma com as outras e faz com que os objetivos sejam alcançados. Então, basicamente, isso torna a gamificação muito mágico do ponto de vista de atingimento de resultados, porque as pessoas elas se engajam para atingir esses objetivos porque elas estão ali em clima, né, de game, quer ganhar, quer ser reconhecido, ou enfim. Inclusive, tem uma matéria bem legal para vocês aí que são da área da saúde, jogadores do Foldit. Tem muito no Google, se jogar, vocês vão ver várias pesquisas falando. Jogadores do Foldit resolveram em apenas 10 dias
um problema científico da cura da AIDS que já durava 10 anos. Eles descobriram a enzima, colocaram em jogo e rapidamente os jogadores chegaram na solução. Por causa disso que a gente falou, né? Esse senso realmente de urgência ótima, produtividade alegre, o cérebro buscando por recompensas e pessoas querendo ser reconhecidas, isso faz com que os objetivos sejam atingidos de forma muito mais rápida, né? E, Henrique, tem empresas ganhando muita grana, viu? O pessoal aí do consultório, ó, tem empresas ganhando muito dinheiro com isso. Falar, assim, 3 dados para vocês, bem Ótimo, rápido, né? porque a gente Cita precisa... exemplos, que você pudesse citar de exemplos para as pessoas entenderem daquilo que a gamificação ajudou nessas empresas, até que você fez consultoria. Então, eu vou falar de empresas que são mundialmente conhecidas, né? Também tem os meus cases, mas eu vou dar exemplos aqui de empresas mundialmente conhecidas, porque depois a pessoa pode pesquisar na internet para se aprofundar um pouco mais. A Nike aumentou o faturamento dela, a participação de mercado, em 10% depois que ela gamificou isso em artigos de corrida. A HP, aquela empresa de tecnologia, aumentou o faturamento dela em $1 bilhão, 56% Nossa. Depois que gamificou. A Extra Bank aumentou a aquisição de clientes 700% graças a um sistema gamificado. A Domino's Pizza aumentou 30%. Enfim, gente, são muitas empresas aí realmente crescendo exponencialmente com a ajuda dessa ferramenta. Tá, Naira, você falou aí, mas e aí, como é que a gente na clínica pode usar isso? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, né, Henrique? É verdade. A gente vai falar. Bom, pessoal, então, eu creio que tem mais dentistas, o Henrique? A grande maioria dentistas, e vários amigos, tem até médicos aqui. Já me procuraram tá aqui, dentistas, né? Para gamificar as clínicas, para aumentar. O Helder. Nossa, vários dentistas. O Alberto até fez uma pergunta bem direta. Ele disse que fez uma gamificação já no consultório dele e perguntou o que você poderia auxiliar nessa informação na área da saúde. Tá dando uma travadinha aqui no da Naira. Só um minutinho. É um horário que todo mundo vai conectando. 19 até as 21 horas, a internet dela caiu. Vamos ver se ela já conecta lá agora de novo. Vamos esperar aí o que ela tem para falar para a gente. Que, nossa, ela como dá treinamentos no Brasil inteiro, então eu acredito que ela tem muita coisa interessante para estar passando para a gente. Aguardando aqui a conexão novamente dela. Pessoal, não sai não. Continua aí, porque tem muita... Quando eu conversei com ela hoje cedo, e ela falou que já faz gamificação para algumas clínicas, para alguns hospitais. Carla, ela é de Goiânia, sim, tá? O Reinerson, meu amigo, presidente do CRO, ela é de Goiânia, sim. E só que como ela é professora da PUC e do IPOG, ela fica viajando o Brasil todo, dando esses treinamentos de gamificação. E ela tem uma empresa que faz esse trabalho de consultoria. E ela faz o seu processo, porque todo mundo tem processo e tem métricas, né? Faz você bater essas metas, chegar nesses processos de uma maneira mais leve, né? Todo mundo gosta do jogo aqui. Tô vendo aqui, visualizando, chamando ela. Aqui a Marina falando que ela é maravilhosa, a maior referência de gamificação no Brasil. Todo mundo conhece ela. Vamos lá. Desculpa, gente, caiu. Não, imagina. Eu não sei. Não. Sabe o que aconteceu aqui? Coisa que nunca aconteceu. Falou que meu computador, Peraí. Falou. Vamos agora lá. Vou deixar assim. Falou que o meu celular esquentou e chamou emergência. Eu tive que desligar. Eu tive que desligar para poder funcionar. Essa hora, eu estava escutando que as operadoras estão tendo uma dificuldade muito grande. Então, eu coloquei uma internet aqui. Vamos lá. Respondendo, né? Vamos lá.
Naira, eu falei com algumas pessoas Bom, pessoas então, perguntaram, até o presidente do CRO está conectado aqui com a gente. E ele é olha que coordenador lá legal. da faculdade, não é do curso de odontologia, é de toda a faculdade lá de Trindade. E vários Bacana. dentistas aqui. A Carla, meu amigão aqui, o Leandro, conectou hoje mais cedo, eu estava na live dele. Ah, a Carla perguntou aqui, pediu para depois você falar, o Instagram dela vai estar no final, tá lá no post, mas qual que é o nome da sua empresa, Naira, que faz todo esse trabalho de gamificação? Teve gente que perguntou aqui. Chama Start Gamification. É @start.gamification ou Start Gamification direto, não lembro. Mas o meu Ah, Instagram é Naira com Y, underline, Karine com K, 2 N's e E no final. Tá no post, e você seguindo lá já chama na empresa e vice-versa. tem gente até aqui que mexe que a Débora de Personal Organizer, a Liza Que está legal. assistindo lá dos Estados Unidos a gente. Olha que Vamos lá, bacana, bacana. vamos lá Vamos continuar continuar. então, né? Vamos. Naira, que exemplo prático que você pode falar para a gente poder aplicar? Eu queria que você citasse alguns exemplos que a pessoa pode estar aplicando no consultório, ou na parte de motivação, ou na parte de vendas. Aí eu sou todo ouvidos, eu quero aprender um pouquinho mais sobre Bacana. gamificação. Então vamos lá, pessoal. Geralmente, o que a gente percebe hoje no consumidor atual é uma situação assim de pouco envolvimento, né? Não existe hoje mais esse lance de fidelidade. Tipo, existe então o cliente engajado. Então, quando o cliente se engaja com a empresa, obviamente existe um ciclo de engajamento contínuo e aí ele tem uma recência e uma frequência muito maior. Bom, então a gente pode utilizar a gamificação no contexto da área da saúde para o cliente externo. E aí a gente vai falar um pouco disso e dar alguns exemplos. Nós podemos também utilizar no cliente interno, que é o colaborador, para engajar esse colaborador, para envolver esse colaborador. E nós também podemos utilizar para o tratamento do paciente, para esse autogerenciamento, para que ele tenha melhores resultados no seu tratamento. Porque muito do tratamento depende do cliente, não só do profissional. Então, isso diz respeito também a algumas ações, algumas posturas, comportamentos que ele precisa adotar para auxiliar esse tratamento. E aí a gente tem, então, 3 formas de se utilizar a gamificação no segmento de clínicas e consultórios. Bom, o primeiro deles, pessoal, que eu vou falar, que o Taniguchi acabou de perguntar aí alguns exemplos, por exemplo, a gente vai falar para o colaborador, né? Para o cliente interno. Como que a gente pode utilizar a gamificação nesse sentido? Então, a gente está falando aqui de engajar o colaborador, porque a gamificação, ela contribui em até 60% do engajamento do colaborador, das pessoas em geral, e aumenta a produtividade em até 40%. Então, basicamente, nós estamos falando disso. E isso leva aos resultados. Então, São números muito significativos, viu? muito, muito mesmo. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro passo é tentar entender onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos com a gamificação, qual é a dor da empresa. Eu tenho um problema com a minha equipe que não está tão produtiva, não está tão engajada, minha rotatividade está muito alta, então eu vou fazer uma gamificação para atender este objetivo. Bom, não, eu quero aumentar a frequência do meu cliente, eu quero que ele indique outros pacientes, eu quero melhorar e aumentar o meu share, meu posicionamento de mercado, a minha marca, que eu vou fazer para o meu consumidor. Aí nós temos um outro objetivo. Ou até por questões de autogerenciamento do paciente. Então, primeiro, gente, passo é você identificar o objetivo, o que você quer com a gamificação. E depois disso, você estabelece as métricas que vão conduzir os objetivos do game. São os indicadores, o que realmente vai mostrar que você está no caminho certo. Porque você precisa medir para depois fazer os ajustes que forem necessários durante o projeto. E isso precisa sendo ajustado, porque à medida que o jogador, aí pode ser o cliente interno ou externo, ele vai adquirindo habilidades,
os desafios vão ficando menos, como se diz assim, pesados, né? Então, a habilidade alta, desafio baixo, gera o que? Tédio. Ele vai abandonar o projeto. E você precisa gerenciar a experiência de fluxo para que ele mantenha flow por causa da produtividade. Então, você precisa avaliar o tempo todo se as metas que você está colocando não são muito altas para as habilidades dele, porque isso pode gerar ansiedade. Ele vai abandonar o projeto. Então, você precisa fazer todo um balanceamento de expectativas e identificar também o que são estímulos reforçadores. Porque, às vezes, você precisa definir as missões. Essas missões, elas são exatamente os desafios que o jogador precisa cumprir na jornada para ser recompensado. Se essas recompensas são extrínsecas, prêmios, ou intrínsecas, que é reconhecimento, isso tudo precisa ser medido. O que o jogador espera? Como ele vai se sentir recompensado? Isso precisa ser algo muito próximo, porque muitas empresas erram, Taniguchi, justamente por não entender o que o jogador espera e fazer uma recompensa totalmente incoerente, totalmente destoada, né? Não é o que realmente estimula, que vai entregar as respostas, o comportamento dele que leva à ação. Faz sentido isso para você? Faz. O Alberto até perguntou aqui, que ele falou assim, eu quero todos esses objetivos, né? Daqui a pouco eu quero te perguntar como é que é, se você pode... Eu vou dar alguns se você, exemplos. quer traçar todos de uma vez ou tem que ser um por vez? A Márcia, oi Márcia, tudo bem? Tem que ser a Márcia, um por projeto. A Márcia também perguntou aqui como conseguiríamos mensurar esse engajamento da equipe, né? Que jeito que você mensura isso? Bom, então as métricas, por exemplo, olha, você pode fazer ou medir pelo clima organizacional, pode medir por uma medida muito sofisticada que é a NPS, que você pode utilizar no colaborador. Porque geralmente a NPS, que é um Net Promoter Score, que mede satisfação, você mede com cliente externo, mas tem clientes meus que a gente aplica em Goiânia, por exemplo, a gamificação e avalia a satisfação deles por meio da NPS. E aí você tira o neutro do promotor, o detrator do promotor, vai sobrar um ponto ali, e esse ponto, essa medida, geralmente ela tem que dar ali de 70 para cima para falar que é satisfatório. Depois, quem não entender de NPS, até não sei se eu falei na sequência certinha, só jogar lá no Google que tem a formulazinha e você vai conseguir criar, por exemplo, esse indicador. Consiste numa única pergunta de 0 a 10. Por exemplo, você recomendaria essa empresa como uma boa empresa para se trabalhar? De 0 a 10. Então, de 1 a 6 é detrator, não, de 1 a 5 de 1 a 5 é detrator, de 6 a 8 é neutro e de 8 a 10 é promotor. Coisa assim, vocês precisam avaliar lá, busca no Google. Então, o clima organizacional, né, através de pesquisa de satisfação, enfim, você cria os seus indicadores para ver como está o engajamento. E até também as respostas que você precisa atingir, o tempo de resposta. Eu coloquei uma meta. Qual é o tempo de resposta? As pessoas realmente estão se comprometendo com o projeto? Estão cumprindo os desafios? Qual é o percentual de aproveitamento ou de envolvimento deles no projeto? Isso tudo são respostas de engajamento. Se os objetivos estão sendo alcançados, também é uma forma de se medir, certo? Certo. Bom, pessoal. NPS aqui, até o Alberto colocou aqui, é Net Promoter Score. Isso mesmo, né? Ele já deve ter pesquisado com certeza aí, né? Ou já deve fazer uso, também. né? Ou já deve fazer uso, né? Pode ser. E então, Mayra, assim, se a pessoa hoje quiser melhorar a motivação da equipe, que sistema de gamificação você sugeriria para a pessoa fazer no consultório? Independente se são só 2 pessoas, são 10 pessoas, ou se ela quer colocar isso na faculdade que ela dá aula, na equipe, em alguns colegas, porque às vezes tem muitas pessoas que estão acompanhando aqui que são professores, coordenadores de curso, ligados à odontologia. Então, às vezes a pessoa quer implementar na equipe, né? Sim. A gamificação para aluno,
tem uma outra pegada, a gente poderia fazer uma outra live depois para falar sobre isso, mas falando aqui agora para o colaborador, para engajar esse colaborador, você criar um sistema como se fosse um game mesmo. Primeiro, estabelecer os objetivos, definir o que serão as recompensas. Às vezes, é um reconhecimento por assiduidade, um elogio, é um reconhecimento por produtividade, ou às vezes mesmo na avaliação de desempenho, é um crachá diferente que você dá, é um badge diferente, é um dia de folga, ou um prêmio. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer, criar um gameplay onde você vai colocar qual é o objetivo do negócio e quais são os objetivos do game. A partir daí, quais são os comportamentos que eu quero desenvolver na minha equipe? Eu quero uma comunicação assertiva, eu quero uma liderança eficaz, não, eu quero assiduidade, eu quero diminuir, né, os atrasos, enfim, o que você quer resolver? Quais são os comportamentos que você pretende estimular? E aí você pode criar os desafios, que são as tarefas mesmo, que você dá nome de missão. A cada missão, ele tem X pontos. Você estabelece um sistema de pontos, Legal. inclusive verificando se essa pontuação e essa regra do jogo que você vai criar, ela foi entendida e compreendida pelos usuários, porque isso precisa estar muito claro. E aí você cria a missão 1, por exemplo. A missão 1 tem tal tarefa, que é tal desafio e tal recompensa. A partir disso, você tem tantos pontos. E aí você estabelece, um sistema de ranking, a partir de X pontos. Qual é a duração do projeto? Quanto tempo ele vai durar? Com quantos pontos o primeiro lugar vai ser o vencedor? E vai ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Quanto tempo vai durar? Isso diz respeito a quanto tempo você precisa para atingir esses números, esses indicadores e contemplar o quê? O final do projeto junto com o atingimento do objetivo do negócio. Bom, isso tem que ser feito um diagnóstico, você precisa conhecer os seus jogadores, mas o importante, pessoal, é colocar, assim, uma estética lúdica, criar uma narrativa envolvente, porque os jogadores precisam se divertir. Tem gente que joga por causa dos painkillers, né? Que são os analgésicos naturais. Eles querem realmente ali, sistema nervoso liberando serotonina, dopamina, noradrenalina. É toda uma questão que faz eles ficarem flow, envolvidos, né? Então tem que pensar nisso também. Todo mundo gosta de uma competição, né? Isso é interessante, né? Eu fiz a pergunta, até eu nem sabia que o Alessandro estava conectado. O Alessandro é um amigo, parceiro, coordenador tanto da Unifam, do curso de odontologia, quanto também da ABO, presidente lá da nossa ABO, da nossa Associação Brasileira de Odontologia, e também é dono de clínica. Então, acho que ele vê a preocupação com a equipe dele lá, com a equipe também da ABO, a equipe da faculdade e a equipe do consultório. Então, essa preocupação em tentar ver como é que ele vai fazer, manter essa equipe totalmente engajada, né? Essas pontuações, a gente mencionou, Naira, dessa parte motivacional, né? Você coloca essa parte motivacional, tem a parte organizacional que você quer colocar, aí é tudo separado, organizacional, motivacional, pode implementar alguma coisa para o departamento de vendas, como é que seria? Então, como eu disse, a primeira, Henrique, aqui que a gente até chamou de primeira, não necessariamente é nessa ordem, é a interna, quando você faz um sistema para engajar o seu colaborador. Vou fazer só um checkpoint aqui, um resumo bem rápido no final, para que depois todo mundo entenda e perceba, né? Bom, então você fez lá um sistema de recompensas que tem competição, barra de progressão, medalha, troféu, ranking, diversão, uma estética lúdica, uma narrativa envolvente, tipo o Mário. O Mário, a estética, ele tem uma estética lúdica que diz respeito à narrativa envolvente, que é o storytelling, que é importante para dar feedback ao jogador, porque ele precisa de feedback instantâneo para gerar o flow, para ele saber se ele está chegando perto de ganhar ou perto de alcançar os objetivos. E aí o storytelling, ele ajuda, né, nesse feedback, guia o jogador, gera todo um trajeto para ele. Por exemplo, Super Mario. O Super Mario, a narrativa envolvente lá é salvar a princesa.
Então, ele é um encanador e todo mundo, os mundos debaixo de canos, em cima de canos, e o final é salvar a princesa, ele enfrenta dragão. Então, qual é a narrativa envolvente? Então, a gente estava fazendo uma live ontem, até com uma conhecida sua, e ela colocou que na empresa dela, Tatiana De Angela, na empresa dela eles criaram a Superliga, a Liga dos Heróis. Então, aí todo mundo tinha um avatar e uns objetivos para envolver a equipe nos sonhos deles, nas metas deles. E aí, para atingir as metas deles, os sonhos deles, eles tinham alguns desafios relacionados às missões da empresa. E aí eles iam tendo esse sistema de reconhecimento que é importante ser criado. Então, se a gente for fazer um resumo, eu preciso pensar como eu vou atingir os objetivos organizacionais e vou motivar a minha equipe por meio de reconhecimento e recompensas intrínsecas ou extrínsecas, proporcionando diversão para eles e reconhecimento, né? Então, ponto. Isso aí a gente cria e atende o número 1. O 2, que seria para clientes externos, os objetivos por exemplo, fazer com que o seu cliente interno indique a clínica para outros clientes, Legal. promova a imagem da clínica na internet, e aí ele quer obter recompensas por isso. O cliente, geralmente, ele quer descontos, ele quer alguma promoção, algum brinde, ele quer exclusividade. O grande viés aí da gamificação nesse sentido é o status social. Lembra lá das milhas? Cliente diamante, cliente Pensei nisso na hora que você safira. estava falando. Justamente, ele quer ter o quê? Um reconhecimento, esse status social e benefícios e vantagens a partir o quê? Do esforço dele. Então, como o seu cliente pode pontuar e participar de um projeto dentro da sua empresa para gerar resultados para você? Então, fazer o seu cliente trabalhar por você, ser um promotor da sua marca e sendo reconhecido por isso de uma forma lúdica e divertida. Porque a gamificação ela é um modelo, né? É voluntário e divertido. Então, veja, as pessoas têm de sentir vontade de participar e tem de ser legal, tem que gerar prazer. E aí, o que a gente pensa, Naira, mas e aí, como que eu posso fazer para o meu cliente? Bom, o cliente respondeu uma pesquisa de satisfação, ele tem X pontos, mas não é só um sistema de pontos. Consiste numa mecânica de game onde ele vê outros jogadores, ele compete, ele tem um placar ali, ele tem um ranking, vê quem está na liderança, o que ele precisa para chegar lá. Então, é você realmente utilizar a arquitetura de jogo e trazer para o ambiente real. E aí, o pano de fundo é quais são os objetivos que você tem enquanto empresário para fazer que o seu cliente te ajude a alcançar. O cliente está buscando por recompensa o tempo todo. Falou que é um jogo, falou que ele tem oportunidade de ganhar alguma coisa, de se divertir, de competir, ele vai fazer o que você quiser. Inclusive, você, no meio de um jogo, coloca assim, olha, você ganhou um bônus de 50%, um voucher de 50% durante um ano, você pode usar esse voucher, mas para isso você precisa fazer a reserva agora. Você tem 24 horas para efetuar a reserva. E esse bônus você ganhou porque você atingiu tantos pontos no game, você tem essa exclusividade. Você adotou o princípio de escassez, o cliente, o jogador fica ali, né? Vai lá, quando você vê, ganha. Eu fiz isso num cliente. Então, são gatilhos que você vai colocando dentro do jogo. Ele já está envolvido ali com a interação do game e ele acaba fazendo sem nem perceber, mas gostando disso porque ele se sente recompensado. Ele se sente envolvido. Então, tem que ser um desenho muito bem feito, mas que não tem muito segredo. Né? Não tem, pode ser uma coisa simples, você não precisa de uma plataforma. Eu tenho aplicativos que eu uso nos meus clientes, que os jogadores, os clientes utilizam, entram, fazem um avatar, tem um ranking, eles acompanham a pontuação, o sistema de conquistas, mas tem muita coisa gratuita na internet, você não precisa desenvolver e investir nada muito caro. Só para vocês testarem, pessoal, vou escrever aqui um aplicativo gratuito para você sentir o que é a gamificação. Acabei de publicar aí, ó. Chama Habitica. Esse Habitica, você pode gamificar seus hábitos saudáveis, sua educação física, seus exercícios físicos, o seu trabalho. É um aplicativo gamificado de produtividade gratuito que você entra lá, você determina suas missões,
você coloca as suas recompensas, como você pode se sentir recompensado, você pode se recompensar, e você começa a fazer um test drive aí nesse aplicativo para você começar a vivenciar essa experiência e perceber como essa lógica de games pode ser aplicada ao seu negócio. Uma dica especial é: jogue bastante. Quanto mais você joga, mais você compreende a lógica e a mecânica de games e vai gerando insights para você ir criando o seu projeto, tá? Então, esse seria o passo 2. Deixa eu só. Isso tem... Teve duas perguntas. Eu acho interessante. Eu gostei do passo 2, é que você, indiretamente, você vai aumentar a fidelização do seu cliente, do seu paciente, do seu cliente. Ele vai ficar totalmente conectado com você o tempo inteiro. E manter essa conexão, você sabia, Naira, que é um dos maiores desafios de nós profissionais, é manter a conexão com o paciente que terminou o atendimento. Porque muitas vezes ele chega para fazer um atendimento, no geral, e ele encerra. Aquele atendimento ou era uma sessão só, ou são algumas sessões, e ele encerra, às vezes num período de um mês, ou até num período de mais tempo, mas encerrou esse período de 1 ano, de 2 anos, ou de 1 mês, ou de 1 semana, ele terminou o tratamento. E aí, como é que a gente mantém esse vínculo? Eu achei fantástica a sua ideia, porque aí ele fica linkado ao negócio, participando de alguma maneira que ele pode melhorar aquela pontuação dele e adquirir benefícios para ele. Todo mundo quer benefício, todo mundo. Para o filho, para um amigo. Exato, né? Às vezes ele não quer para ele. Eu fico vendo empresas de viagem, elas fazem isso muito, né? Esse benefício ele é seu, mas você pode até compartilhar com alguém, caso você não possa usar. Mas você sempre quer estar subindo de nível, tá adquirindo alguma coisa a mais, alguma vantagem, alguma coisa a mais, né? Bacana. Olha, respondendo sua pergunta, desculpa, mas só respondendo sua pergunta, o dentista ele deve ampliar esse envolvimento, sim, com os pacientes, mas os pacientes atuais e potenciais. Então, você pode, através do seu cliente atual, fazer com que ele gere leads para vocês, que são os clientes potenciais, no sistema de indicação, e ele tem recompensas para isso, certas vantagens por participar disso, bem como o paciente que está entrando indicado por ele, isso vai gerando todo um tratamento diferenciado, onde eles se sentem conectados a esse dentista, a esse profissional, e essa interação vai gerando vínculo. E é esse vínculo que a gente precisa ter com o paciente, porque aí vem de forma automática, como se diz, voluntária, né? Olha, tem uma pergunta fantástica, Maria. Um estudo de caso seria, eu não entendi muito bem a pergunta, um estudo de caso seria uma opção para o storyteller no processo de gamificação? Eu não entendi direito a maneira que ele escreveu. Um estudo de caso seria... Tá, pode falar. O storytelling, ele é uma ferramenta que auxilia a gamificação. Não existe um game sem história, sem uma estética lúdica, sem uma cara, sem a questão da narrativa envolvente que vai guiar o jogador e dar para ele feedbacks e uma certa noção de onde ele precisa chegar no jogo. Então, o storytelling é uma ferramenta de suporte à gamificação. Ele, por si só, não faz nada no jogo. Ele é importantíssimo, mas é um suporte, tá? Não sei se era essa a pergunta. Vamos lá, teve uma outra pergunta aqui do Antônio. Ele perguntou aqui, Naira, soluções para competição de resultados são durante 1 ano ou mais? Legal. Você coloca excelente que pergunta. Período? Tá. Excelente pergunta. Antônio? Isso. É Antônio? Antônio, essa pergunta sua foi muito legal, porque é o seguinte, você precisa estabelecer o objetivo e um prazo para o jogo acabar. Nunca faço mais de 1 ano. Por quê? Porque um projeto de 1 ano ele é longo e você precisa fazer ajustes o tempo inteiro, avaliar, mensurar. Você precisa implementar, monitorar, mensurar e avaliar se está indo no caminho certo, adotar um plano de contingência, ajustar o flow, desafio e habilidade, ver se as recompensas estão sendo reforçadoras. Então, é um projeto que você vai ter de cuidar, não vai deixar pronto e abandonar. Quando você faz isso, mais de 1 ano, você pode perder o engajamento do jogador, o envolvimento. É como o Big Brother, gente.
Ninguém assiste, mas dá audiência, por isso que ele existe há 20 anos. Então, vamos lá. Você já pensou se o Big Brother fosse todos os meses do ano e todo ano? Ia ter esse envolvimento de milhões, porque antes do programa começar, ele já tem milhões de reais investido de patrocinadores, de pessoas querendo realmente aparecer com as suas marcas lá. Por que que esse game, né, aí da vida real, ele de fato tem esse envolvimento, esse engajamento? Porque ele não é contínuo, ele acontece uma vez por ano, 3 meses. Tudo aquilo que é a vida toda, as pessoas vão perdendo o interesse. Então, legal você fazer ali 6 meses, um projeto para você atingir o seu resultado, um ano, mas de repente, se o seu objetivo ele é um resultado que não precisa levar tanto tempo, você pode fazer um game menor, mas no máximo um ano. Naira, mas depois de um ano, eu quero fazer de novo, e aí? Legal, espera um tempo, deu aí uns 6 meses, a galera deu uma esfriada, você vai pensar no jogo 2, que é totalmente diferente, se for para o mesmo time de colaboradores, você muda a proposta, a cara do game, os desafios. Isso for para o cliente interno, externo da mesma forma, tá? Tem que dar uma mexida para as pessoas não ficarem, né, desinteressadas no projeto. Olha, tem uma pergunta aqui do meu amigo Alberto. Numa gamificação para estimular boca a boca, como premiar um paciente de classe AA que já tem de tudo? Legal, member get member. Veja, o cliente às vezes é um classe AA, tem de tudo, mas ele está buscando por recompensas, mesmo que seja intrínseca, mesmo para sentir que ele tem uma exclusividade. Então, que tal empoderar esse cliente? Para ele perceber que ele tem um cargo especial, uma missão especial no game, que na verdade o pano de fundo é a empresa. Que legal se esse game possa gerar um significado para esse cliente, porque ele não é motivado às vezes intrinsecamente, mas ele seria muito motivado às vezes de ter um reconhecimento, sentir que a missão dele gerou uma vitória épica, que ele foi importante, que ele agregou. Então, tudo isso são fatores do game que a gente precisa avaliar justamente o perfil do nosso paciente e o perfil do jogador, e tem todo um apelo psicológico por trás que você vai fazendo ali os ajustes para ir sentindo os jogadores e aí ele vai crescendo no jogo. Bom, mesmo quem tem tudo, mesmo quem às vezes é multimilionário, ainda quer mais. Por quê? Porque o nosso cérebro, isso é orgânico, né? O nosso cérebro fica buscando por recompensas o tempo todo, por mais que às vezes elas não sejam extrínsecas. Então, é pensar o que realmente é reforçador para o meu paciente, para o meu cliente. Como eu posso recompensá-lo? Tá. Tem uma pergunta aqui da Débora, que ela é personal organizer. Ela pergunta assim: como que eu posso aplicar a gamificação num trabalho que ela tem contato com o seu avatar por apenas 2 meses? Tem como ela fazer alguma gamificação, já que vai ser rápido esse contato com o avatar dela, o cliente dela? Tem sim, tem como fazer. Pode fazer uma gamificação menor. A gente faz gamificação em sala de aula para uma aula de 20 horas no MBA, por exemplo. Você começa ali e termina. Objetivos claros, missões claras, o que tem que fazer, quais são os desafios, quais são as recompensas. Legal, gente, que as recompensas elas precisam ser imediatas. À medida que eles vão atingindo os objetivos, você vai dando algum tipo de recompensa e no final, quem tem o maior número de pontos tem o reconhecimento. Veja, é como um jogo de futebol, gente. A partida, que é só o jogo, se você perder, você às vezes não vai ter nenhum reconhecimento, você não vai ter nenhuma premiação. Mas se for um campeonato, você pode estar no Brasileirão, por exemplo, perder a final e ainda assim sair com a taça e com a grana. Por quê? Porque aquele acúmulo de pontos te garantiu uma posição que no final você tem o reconhecimento. Foi justo. Então, veja, eu posso sim ter um contato com um cliente de 2 meses, mas o que eu preciso estabelecer com ele é definir a mecânica do jogo e aí trazer o quê? Quais são a mecânica, o gameplay que vai engajar esse jogador, como vai ser o sistema de pontos, de regras, está claro para ele, como ele vai se divertir, como ele vai se sentir recompensado, qual é a frequência e a duração do jogo. Tudo isso você faz um desenho e não importa se é um mês, 2, e você vai conseguir sim bom resultado.
Tudo isso precisa ser estudado. Você precisa entender também quem é seu paciente para você levar o que é um estímulo reforçador para ele. Tá. A gente tinha falado do nível 1, nível 2. Daqui a pouco eu volto uma pergunta que o Alberto fez. É porque o tempo nosso já está começando a ficar, já estamos indo para a reta final. Você tinha falado do terceiro, eram 3 níveis. 3, que é quando você coloca o terceiro no tratamento, né? Para o paciente se autogerenciar. Por exemplo, se você é um ortodontista, assiduidade nas manutenções tem X% de desconto. Não, eu quero influenciar uma mudança de hábito. Pode ser doenças crônicas, pode ser, enfim, uma mudança de hábito que você queira no seu paciente, desde a escovação, não quebrar o blete, né? Que eles falam lá, enfim, alguma atividade, algo que você queira melhorar de comportamento desse jogador que vai te ajudar a ser mais produtivo, né? Então, você não tem que ficar gastando muito tempo ali, fazendo algumas tarefas, às vezes, repetidas. E fazer com que o cliente, o paciente, leve o tratamento de forma leve e divertida, melhore a qualidade de vida desse cliente e leve ele para uma vitória épica. Como esse cliente pode ser recompensado? Tem um aplicativo, gente, chama Super Better. É de Super Better. Ele é da Jane McGonigal, que é uma designer de games. Ele é um aplicativo voltado para a saúde. Então, veja, só para dar um exemplo assim de como você poderia trazer essa gamificação dentro desse contexto de tratamento, né? Então, ele é um aplicativo utilizado para ajudar pacientes clínicos a se manterem motivados e otimistas mesmo diante de uma situação adversa. O principal aspecto que o jogo tenta desenvolver é a resiliência daqueles que o utilizam sob a confiança de que isso irá ajudá-lo no tratamento da sua doença ou sua injúria. Então, ao iniciar, o usuário vai lá e estabelece suas metas e tarefas para conquistar a sua vitória épica. Sua vitória épica é o quê? A cura, né? Dentro do tratamento. E aí, ao conquistá-la, o paciente evolui nos aspectos físicos, emocionais, mentais, tudo isso presente no jogo. E tudo isso envolto também a uma grande social com outros jogadores que se auxiliam e se motivam em tarefas árduas, se ajudando, né, para conseguir, então, essa vitória épica. Enfim, o que é que você pode gerar para a experiência do seu cliente? Hoje se fala muito de Customer Experience, né, que é a experiência do cliente. Isso, como você pode gerar uma experiência melhor para o seu cliente, para que o tratamento seja leve, seja divertido, ele se sinta reconhecido e queira estar com você. Porque o jogo, ele é viciante, né? Se eu for falar dados aqui, gente, nós temos 1 bilhão de jogadores ativos em todo o mundo. E por semana são gastas 3 bilhões de horas semanais com atividades relacionadas a jogos. E tem um jogo que é o jogo mais jogado do mundo, inclusive é muito utilizado nos Estados Unidos para desenvolver lideranças, que é o World Warcraft. 6 bilhões de anos é a soma de todas as horas jogadas nesse jogo. Isso equivale a toda a história do planeta Terra, desde a primeira manifestação de vida até hoje. Então, a segunda maior wiki do mundo, só perde para a Wikipédia, é a wiki desse jogo. Só para vocês terem noção do tanto que as pessoas gostam disso, né? Como que é o nome, Naira? E não é só criança não, viu? 69% dos chefes de família jogam videogame, 47% do público feminino é gamer, né? Gamer, 97% dos jogadores jogam videogame, 92% das crianças de até 2 anos jogam videogame. Ou seja, o mundo joga, gente. De alguma forma, por algum objetivo, mas as empresas perceberam isso e 2020 é o ano da gamificação. 200 maiores empresas que compõem o ranking global da Forbes planejam utilizar a gamificação nas suas estratégias de marketing a partir de 2020. Então, fica a dica aí para vocês. Vale a pena investir. Naira, como que é o nome do aplicativo que você falou? Que tem essa parte do... Você vai colocar para gente? Do paciente? Super Better. É o que eu expliquei agora, do paciente se sentir motivado e otimista? Tá aí, Super ó. Better. Super Better. Tá? Perfeito. Vou te contar Brinca um pouquinho. Nós temos só mais 5 minutinhos. Deixa eu falar rapidinho aqui, senão eu esqueço de falar. Para finalizar. De alguma forma, não sei se você sabe, eu tenho um curso online. É um curso de gestão de clínicas odontológicas. Chama Pleno Odontologia. E você sabia que eu lembrei que agora, eu gamifiquei, eu e o Plínio, né? Até a ideia foi do Plínio, de gamificar o jogo. Porque a gente viu que a maior parte dos cursos online que tinham, as pessoas não
assistir o conteúdo Que todo legal. do curso. Aí a gente Deu viu, certo? nossa, eu vou te contar aqui. O que que a gente fez? A gente criou um jogo de tabuleiro mesmo, de tabuleiro, das pecinhas, e, e a pessoa ela vai jogando, vai passando as fases. E aí ela tem que chegar naquela fase, ela tem que ligar lá no departamento, falar, olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ah, então você aumentou de patente. E ele começa como marinheiro. E aí ele vai subindo até ele virar comandante de fragata lá, né? Que Então ele vai legal. subindo todas as patentes dele até ele chegar no final. E esse caminhar, a gente vai vendo se ele realmente está assistindo às aulas. Porque o intuito não era ele comprar o curso. Eu já comprei vários cursos online, vários. Eu falo, nossa, esse curso é bom demais. De tudo. Compro, eu honestamente acabo assistindo 1/3 do curso, 30% do curso, e acabo não assistindo. Então foi um mecanismo, a gamificação foi um mecanismo da gente fazer com que as pessoas fizessem toda a jornada e falassem assim, nossa, esse curso realmente me ajudou a melhorar meu consultório, a melhorar meus processos, a Bacana. melhorar a fidelização. A gamificação, ela ajudou demais, demais, demais da conta. Então, assim, estou te falando isso porque eu realmente Que implementei legal. Fico isso feliz. na E deu prática, certo. né? E deu certo, as pessoas deram feedback que deu trabalho, porque a gente fica cobrando, olha, você fez isso, você não fez isso, porque as pessoas querem, assim, não querem fazer o curso completo, ela quer ver só aquela aula que é determinante para ela, ou aquela outra, ou às vezes ela só começa a ver e não termina. Então foi um mecanismo que a gente fez, até a gente, nessa semana, quem quiser depois, acessar lá o Pleno Odontologia, a gente está oferecendo até os 2 primeiros módulos gratuitos, já que você tem que ficar em casa, então é uma maneira de você ficar aprendendo, não tem desculpa para aprender. Agora, nessa semana, você pode ler muito sobre gamificação, tem muito assunto para a pessoa ler, não tem? Naira, ela pode pesquisar na internet, vai pesquisar aí o Instagram da Naira, que tem com certeza muitas dicas de gamificação, né, para ela mudar a chavinha, falar, nossa, eu vou fazer disso um game, Justamente. eu vou fazer disso um processo divertido para mim e para a minha equipe. Que ninguém gosta de processo, todo mundo quer chegar na meta, mas ninguém gosta do caminho até chegar na meta. E eu fico sentindo que esse lado motivacional e o lado de você conseguir, né? Nossa, passar uma fase é uma coisa fantástica, né? Eu adorava jogar videogame. Então eu acho que isso daí vai ser Verdade. muito produtivo. E eu quero te agradecer, Naira. E para as pessoas que quiserem te ver, além do seu Instagram, que outros meios ela pode te achar? Então, ela pode me achar ou no direct lá do Instagram, que a gente consegue se falar. Vou deixar aqui também os contatos. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar aqui meu e-mail também, porque aí se alguém Perfeito. quiser conversar comigo, ó, gamification, ó, pode mandar um e-mail também. Ou no Instagram, pessoal. O Instagram tá aí também, pode ser no meu pessoal. Ou, deixa eu pegar aqui, tô digitando. Vou colocar o pessoal e lá vocês pegam o da empresa, tá? Teve gente que entrou aqui no final, o Lucas entrou no final e falou, como é que eu posso pegar as informações? Lucas, tá aí o e-mail da Naira, tá aí o Instagram dela. Eu espero que vocês tenham adorado. Eu gostei demais, entendi muita coisa que eu não sabia. Mais tarde, depois de amanhã, depois eu vou querer trocar um monte de ideia com a Naira, chamar a Naira muitas vezes para fazer alguma coisa lá na clínica. Porque vamos Legal. usar esse período que a gente tem agora para a gente pensar estrategicamente para na hora que voltar, que eu espero que seja o mais breve Justamente. possível, a gente possa voltar já com várias ações para que a gente passe tudo da melhor forma, né? É isso que eu desejo para todo mundo. Muito obrigado, Naira, Excelente. muito obrigado, tá? Eu que Por ter agradeço. disponibilizado esse tempo aí com a gente, tá bom? Eu que Um agradeço o beijo, um convite, grande Vitor. abraço a todos Obrigada, estou à aí. disposição. Obrigado. Tchau. Espero Tchau, que tenha tchau. ajudado. Tchau. Foi ótimo. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Vou deixar a live disponível para vocês acompanharem aí. Um grande abraço a todos.